Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muito bom dia, paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância, vitória para você. Que bom, que maravilha poder estar aqui com vocês para mais um momento de fé, manhãs proféticas, palavras que estão aqui certamente te ajudando, palavras de fé para encorajar você a ter um dia de excelência. E hoje, minha gente, vamos continuar falando ainda sobre oração. Oração é fundamental e eu quero passar para vocês algumas chaves, para algumas orações respondidas, É o seguinte: você vai abrir uma porta ali, você tem uma chave, correto? Então você tem que ter a chave certa. Então eu vou passar aqui para você hoje e no final a gente encerra com a nossa oração, ok? Alguns elementos, vamos assim dizer, essenciais para a sua oração, para ser algo assim realmente impactante, que vai realmente ter resposta. Primeiro passo aqui, bem simples, eu vou passar para você aqui alguns textos bíblicos para você analisar, ok? Primeira coisa, você vai orar, você deve orar ao Pai, Você deve pedir a Deus e também orar em nome de Jesus. João 16, 23 diz: "E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar." Então, o primeiro passo, você deve orar ao Pai, ou seja, a Deus. Segundo, orar em nome de Jesus. Em João 14, o verso 12 ao 15 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você observa que Jesus ressalta aqui o nome dele. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Isso aqui é para você que de repente está sendo discipulado pela gente, você está aprendendo com a gente, ou de repente até você conhece isso, mas não tem praticado. Então vamos orar, minha gente. Oração é fundamental e nos dias atuais, quem não orar, minha gente, olha, pode ter certeza, vai ser mais difícil, hein? Terceira coisa bacana aqui sobre oração: você deve orar conduzido, inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a importância aí da presença, da condução do Espírito Santo para a sua oração ser eficaz. Outro item interessante, com um texto bíblico aqui de referência: você deve orar com total compreensão de seus direitos e privilégios. É muito interessante quando você ora entendendo quais são os seus direitos, quais são os seus privilégios. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 14, o verso 14 e 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olha só, a oração inteligente, Você pensa e pede com fé e Deus agirá. Eu tenho certeza absoluta que esses ensinamentos que são simples, mas colocando em prática, se você coloca em prática, a tua vida será diferente. Então você está com uma chance imensa de crescer na fé, desenvolver a sua fé,
e ter uma vida diária de conversa com o Pai em nome de Jesus. Outra coisa importante é você orar, né? Você deve orar em harmonia, né, com a palavra de Deus. Isso é fundamental. Em João 15, verso 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A importância dos teus pedidos estar alinhado, né, com a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se alinhar aos teus desejos e vontades. É os teus desejos e vontades que tem que estar alinhado, em harmonia com a palavra de Deus. Aí você vai orar e a coisa vai acontecer. Outro elemento importante para a oração eficaz, né? Você deve orar com fé, não duvidando, tá certo? Tem que ter fé. Ore com fé, peça com fé. Conta-se uma historinha que um rapaz ele olhou para uma montanha e, baseado num texto bíblico, ele pensou assim: bom, eu vou orar e vou pedir para esse monte cair no mar. Diz a história que ele fechou seus olhos, ele disse: monte, saia deste lugar e caia no mar. Aí ele abriu os olhos, o monte estava no mesmo lugar. Aí ele disse assim para ele mesmo: eu sabia que isso não ia acontecer. Isso aqui é apenas uma ilustração, vamos usar, não é bem história, uma ilustração, né? Quantas pessoas oram, termina a oração, vamos ver, se Deus quiser Ele me dá, e já fica assim, colocando dúvida, né? Fica ali, será que vai dar certo? Ele ora, fala: eu orei, né? Se Deus quiser dar, amém. Quer dizer, ele já começa a justificar o seu pedido que não teve fé. Então tem que ter fé, peça com fé. Então o que a gente está passando hoje aqui para você vamos a um termo, né? Uma cartilha espiritual, algumas dicas, algumas orientações simples, mas que tem muita gente que não está colocando em prática. Muitos cristãos não estão fazendo isso, né? É o famoso ora por mim, né? Fulano, ora por mim, ora por mim. Isso é bíblico, isso é um outro assunto, mas a Bíblia diz, né? Orai uns pelos outros. Até aí tudo bem, por isso que a gente ora com vocês e por vocês. Mas se você quer crescer espiritualmente, se você deseja ter uma vida espiritual sadia, você tem que desenvolver, você tem que aprender a pescar o teu peixe. É assim que funciona, né? Porque tem gente que quer tudo pronto, né? Até o pessoal faz uma brincadeira, pelo menos fazia antigamente, não sei se está fazendo ainda hoje, e fazia algumas brincadeiras com relação a alguns nomes de certos cristãos, né? O pessoal apelidou: fulano é o 6 horas por mim, né? O cristão 6 horas, né? 6 horas por mim, tipo assim, é uma brincadeirinha aqui, mas às vezes tem gente que ela quer que você faça tudo por ela. Então é bíblico, evidentemente, orarmos um pelos outros. Por isso que a gente pede para você enviar o seu pedido de oração, e a gente está orando aí 7 dias na semana. Temos um grupo de intercessão orando, ajudando na intercessão por você. Mas aqui hoje eu estou incentivando você a se engajar também, a falar com Deus, a desenvolver a sua fé, dialogando com Deus, fazendo os seus pedidos, mas tem que ter fé. Tiago 1,6 diz o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então tem que pedir com fé, não pode duvidar. Peça com fé e a bênção vai alcançar você. Você vai ter resposta da sua oração. Por último aqui, mais um item interessante para a oração: você deve orar com louvor pela sua resposta. Exatamente, você pede e começa já a louvar a Deus pela resposta. Crendo, você vai ter resposta. A vitória vai chegar, a provisão vai chegar. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Então você pede, mas já pede agradecendo, com ação de graças, já agradecendo, já dizendo: obrigado, Senhor, eu já te louvo, porque eu creio que o Senhor vai me responder, a minha bênção vai chegar e eu te louvo. Então isso é muito importante para você descansar no Senhor. Diz aqui, não estejais inquietos, né? Preocupados, ansiosos por coisa alguma. Antes disso,
coloque diante de Deus as nossas petições, em tudo, exatamente, fale, ore, suplique, mas também com ação de graças. É muito importante isso e você vai ver como a sua vida vai melhorar e muito, tá bom? Para a gente orar por vocês, encerrando a ministração de hoje, eu quero passar aqui para você também, dentro de uma visão assim, de um hábito, né? Alguns hábitos importantes na oração, eu vou passar para você o seguinte: você deve estabelecer um tempo específico de oração pela manhã. Cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma agenda, cada um tem o seu tempo melhor assim para você dedicar a Deus, mas se for possível, de manhã é melhor, né? Dependendo da sua, aí é você que sabe da tua vida, né? Então, como dicas aqui para você criar um hábito de oração, né? Primeiro passo, estabeleça um tempo específico de oração. Se for pela manhã for melhor, então dedique um tempo pela manhã antes das suas atividades, antes de você sair de casa. Sendo possível, faça assim. Segundo, deve estabelecer um lugar. Estabeleça um lugar. Talvez pode ser no quarto, pode ser num cantinho da sua sala, pode ser no seu escritório aí onde você tem na sua casa mesmo. Ou seja, estabeleça um lugar, cria um ambiente, um local, né? Um cantinho aí da sua sala. Eu conheço, né? Mas ela já partiu para estar com o Senhor, uma querida irmã de fé. E ela caminhou com a gente muitos anos. Aí Deus a recolheu, mas ela marcou muito. Ela até hoje a gente conta assuntos dela. Um dos itens, geralmente uma vez por mês eu ia na casa dela, visitá-los lá, ela, o esposo, a família. E ela sempre falava, ela tinha uma sala com 2 ambientes. E num canto da sala, ela tinha uma poltrona bem confortável, uma mesa, uma Bíblia, um livro, um outro livro além da Bíblia. E ela sempre dizia para mim: pastor, esse é o meu cantinho de manhã que eu levanto, falo com o pai, converso com ele, leio as escrituras. Lá era o cantinho dela. É uma sala tipo de 2 ambientes, num cantinho lá tinha. E quando eu ia lá, ela fazia questão. Ela falava: pastor, senta aqui na poltrona onde eu falo com Deus todas as manhãs. E ela era uma intercessora do nosso ministério. Foi muito bom ter essa pessoa, né, com a gente. Mas ela já descansa nos braços do Senhor, mas deixou muito legado pra gente, muita história bonita, e eu pude acompanhá-la. Então ela tinha o seu cantinho de oração, o seu lugar de oração. Então busque, independente do tamanho da sua casa, mas busque um cantinho legal ali para você falar com o Todo-Poderoso. Outra coisa bacana, outro hábito legal, é você falar com Deus imediatamente após acordar. O ideal é isso: acordou, meu irmão, já fale com Deus. E por último, estabelecer uma lista de oração e também aprender a orar em voz alta. Isso é muito interessante, você orar em voz alta. Espero que essas recomendações, esses hábitos, você consiga colocar em prática, vai ser muito bom para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por poder ser um instrumento para dar palavras de incentivo aos teus filhos e filhas para colocar em prática a prática da oração, da busca de Deus. Fortaleça a fé de todos, renove as forças de todos, que esse povo seja cheio do Espírito Santo e receba uma renovação espiritual com essas instruções para uma vida saudável, para uma vida de oração. Abençoa os casais, jovens e crianças, e todos que nos ouvem sejam abençoados e protegidos pelo Senhor Jesus. Assim oramos, crendo na vitória, Pai, e já te agradecendo por esses momentos de fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.